Olá, meu nome é Kaique Bruno Fortunato, sou mestrando em Ciência da Computação e hoje vou falar sobre o método de inspeção semiótica. No último vídeo, eu falei um pouco sobre os conceitos iniciais, que envolvem interação usuário-sistema, qualidade de uso, comunicabilidade, engenharia semiótica e signos de interface. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo e tenha uma necessidade de aprender melhor esses conceitos, procure na playlist no YouTube. Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Caso contrário, vamos falar sobre o método de inspeção semiótica. Afinal, como medir se um sistema tem uma boa comunicabilidade? Existem diferentes métodos para identificar rupturas de comunicação. Esses métodos são qualitativos e interpretativos, sendo eles o MIS, o MAC e o MISE. O MIS, o método de inspeção semiótica, é um método de inspeção. O MAC, que é o método de avaliação da comunicabilidade, envolve a observação do usuário em um ambiente controlado. E o MISE, por sua vez, é o método que guia uma inspeção de um stakeholder e uma entrevista para coletar dados sobre a sua perspectiva da comunicabilidade. O método de inspeção semiótica, no qual nós vamos focar nesse material, é um dos métodos utilizados para avaliar a comunicabilidade de um sistema. O método vai analisar a metamensagem do sistema por meio de um processo estruturado em 5 etapas, nas quais são examinados os signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. A partir dessa análise, o MIS permite identificar potenciais problemas de comunicabilidade e produzir uma apreciação final da qualidade da comunicação estabelecida entre o designer e o usuário. Vamos falar um pouco sobre as principais características do MIS. Ele é fundamentado na teoria da engenharia semiótica e tem como objetivo identificar potenciais problemas na qualidade da comunicação designer-usuário, ou seja, potenciais problemas de comunicabilidade. Entre as etapas principais, o avaliador inspeciona a metamensagem, examinando os signos utilizados pelo designer na sua comunicação em 3 diferentes níveis, metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. O método é qualitativo e interpretativo. Aqui nós conseguimos ter uma visão geral do método, onde na primeira etapa o usuário vai analisar os signos metalinguísticos e fazer a metamensagem deles. Na segunda etapa, ele vai fazer o mesmo com signos estáticos e, por fim, com os signos dinâmicos. Uma vez que o usuário tenha as 3 metamensagens, ele vai fazer o contraste delas para, no final, fazer uma apreciação global da comunicabilidade. Antes, temos a etapa zero, qual chamamos de preparação, onde é feita a definição do escopo e objetivo da inspeção. Nessa parte, deve ser definido as partes que a equipe de design acha mais relevante, as partes que sejam críticas para o sucesso comercial da aplicação e as partes que representam as principais funções que os usuários sempre terão de executar. É feito, então, uma inspeção informal identificando a quem o sistema se destina, quais são as principais tarefas e objetivos a qual o sistema se propõe. E, por fim, a criação de cenários de inspeção que motivem a interação comunicativa. O avaliador ou avaliadora, nesse método, não tem um número definido, basta um para poder identificar os principais problemas. O avaliador deve ser especialista em HC e engenharia semiótica, e ele deve agir como advogado dos usuários, isso é, pode entender os interesses dos usuários e utilizar seu conhecimento técnico para beneficiá-lo, e faz interpretações de combinações plausíveis, interpretações de usuário destinatário e contexto do avaliador. Quanto mais conhecimento sobre teoria da engenharia semiótica, melhores são os resultados obtidos. O passo de execução corresponde às 3 principais etapas. As 3 primeiras etapas, método, com a análise dos signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos. Em cada um desses 3 primeiros passos, a metamensagem do designer para o usuário deve ser reconstruída, com foco em um tipo diferente de signo. A metamensagem deve ser reconstruída, e cada um desses passos deve seguir um template definido pela engenharia semiótica, que é, abre aspas, essa é a minha interpretação sobre quem você é, o que eu entendi que você quer ou precisa fazer, de que formas prefere fazê-lo e por quê. Esse é o sistema que eu projetei para você, e essa é a forma que você pode ou deve usá-lo para conseguir atingir os objetivos incorporados na minha visão. Fecha aspas. Então, na primeira etapa, o usuário deverá fazer a análise dos signos metalinguísticos, registrando todo o entendimento a respeito dos mesmos e, se possível, fazendo referência das evidências coletadas. Feito isso, deve fazer a reconstrução da metamensagem do designer com base apenas nesse tipo de signo, identificando potenciais rupturas que o usuário possa vivenciar. Nesse exemplo, eu coloquei uma imagem do Microsoft Bing,
onde um signo metalinguístico é o tooltip quando o usuário passa o mouse pela lupa de buscar. Temos o template da metamensagem e o avaliador deverá colocar evidências, prints e ou imagens que evidenciam rupturas encontradas e a descrição dos problemas, onde deve-se descrever os principais problemas encontrados durante a inspeção. Trazendo um exemplo prático, nesse sistema Study Life, você tem uma página de ajuda que fala algumas informações. Por exemplo, que o Student Life é um sistema que é para aluno universitário, conforme a evidência. Além disso, como está escrito Introduction em língua inglesa, é um sistema em inglês para alunos universitários americanos, e através de outras informações que são feitas na imagem, vai ser feito a metamensagem. Então, no final, nós temos toda essa metamensagem construída com base nesse signo metalinguístico. Isso considerando que o sistema possui apenas esse tipo de signos metalinguísticos. Sistema bem pequeno, somente para ilustração. Na segunda etapa é feita a análise dos signos estáticos, exatamente igual à primeira. Nesse passo, deve-se inspecionar os signos estáticos, registrando todo o entendimento a respeito dos mesmos e, se possível, fazendo referência às evidências coletadas. Feito isso, deve-se fazer a reconstrução da metamensagem do designer com base apenas nesse tipo de signo, identificando potenciais rupturas para que o usuário possa vivenciar. Então, nesse caso aqui da imagem, eu trouxe alguns exemplos de signos estáticos no Microsoft Bing, como botões, hiperlinks e outros. De maneira análoga, primeiro passo, a metamensagem deve seguir o template com as evidências e descrição dos problemas. E no Student Life, no sistema que a gente está utilizando como exemplo, tem vários tipos de signos estáticos na tela, como seleção rápida dos tipos de compromisso, organização do calendário em semanas ou meses, entre outros. Então, com base nisso, é feito a reconstrução da metamensagem, que está aqui como exemplo. Por fim, os signos dinâmicos. No passo da execução, nesse passo deve-se inspecionar os signos dinâmicos, registrando todo o entendimento a respeito dos mesmos e, se possível, fazendo referência às evidências coletadas. Feito isso, deve-se fazer a reconstrução da metamensagem do designer com base apenas nesse tipo de signo, identificando potenciais rupturas que o usuário possa vivenciar. Então, também colocando as evidências e a descrição dos problemas encontrados de acordo com a metamensagem. Nesse caso aqui, o signo dinâmico ao clicar no botão de adicionar homework, a atividade é adicionada na lista de homeworks e o usuário não é solicitado dar nenhuma informação adicional. Então, com isso, tem uma parte da metamensagem referente a esse tipo de signo. Por fim, deve ser feito o contraste das metamensagens, porque uma vez que você tem cada uma das 3 metamensagens, deve ser feito o contraste das mesmas. Os signos examinados nos 3 níveis possuem diferentes poderes de expressão, o que é esperado, uma vez que fazem uso de diferentes sistemas de significação. Além disso, a metamensagem gerada em cada um do nível não deve ser idêntica, e sim consistente. Então, esse contraste, o avaliador deve explorar se há a possibilidade dos usuários atribuírem significados contraditórios ou ambíguos nos signos que constituem as 3 mensagens. Um exemplo aqui é que no Add Homework, o signo estático, ao clicar no botão, será criado um lembrete. Signo dinâmico, ao clicar no botão, a atividade é adicionada na lista de homeworks. O usuário não é solicitado dar nenhuma informação adicional sobre o lembrete. E o signo metalinguístico, o signo Student Life permite a criação de lembretes para tudo e é fácil de usar. Então, você tem, para cada tipo de signo, nesse botão você tem 3 informações de signo e você faz o contraste do mesmo. Nesse caso, embora o signo metalinguístico informe que é fácil de usar, o usuário tem que sair do contexto onde está para visualizar o lembrete criado e mudar seus parâmetros. O usuário poderia esperar que, ao dizer que seja criado um lembrete, tenha a expectativa de que esses parâmetros fossem definidos no momento da criação da tarefa contendo o lembrete. Então, um exemplo de contraste que é feito. Temos algumas perguntas guias para auxiliar nesse processo, como: é plausível que o usuário interprete esse signo ou mensagem de forma diferente? Como? E por quê? 2. Essa interpretação está consistente com a intenção do designer? 3.
A cadeia interpretativa me lembra de outras cadeias interpretativas que gerei durante a inspeção? Se sim, quais e por quê? 4. As classes de signos estáticos e dinâmicos podem ser classificadas pela análise? Quais? E, por fim, existem signos estáticos ou dinâmicos que estão na classe errada de acordo com as classes propostas na etapa 4? Isso pode afetar a comunicação com o sistema? Como? Por fim, uma vez que você já fez a análise de signos metalinguísticos, estáticos, dinâmicos, fez o contraste das metamensagens, chegou a hora de fazer a apreciação global da comunicabilidade. Nessa etapa, o avaliador produz um relatório contendo sua apreciação final da metamensagem resultante da inspeção. O relatório deve ser breve, contendo a apresentação do método, para que o leitor entenda como o avaliador entende e usa o método. Deve falar os critérios de seleção e de partes do artefato a inspecionar. Para cada um dos 3 signos de comunicação, listar os signos relevantes, identificar sistemas de signos e classes de signos utilizados e fazer uma versão unificada da metacomunicação designer-usuário. A apresentação e explicação sobre os problemas da comunicabilidade encontrados que possam dificultar ou prevenir o usuário de entender a mensagem pretendida pelo designer e interagir produtivamente com o artefato. Por fim, falando um pouco dos custos e benefícios do MIS, o custo é que o avaliador deve ter conhecimento não apenas de RHC, mas também de engenharia semiótica. O tempo de inspeção e geração do material pode ser longo. Por outro lado, temos alguns benefícios, como identificação de pontos fortes e fracos da metacomunicação, permite o levantamento de hipóteses relacionadas à intenção relacionada ao problema e teoricamente independente da tecnologia utilizada. É isso, muito obrigado.